Fala galera, tudo bem com vocês? Complementando a nossa segunda aula da parte de colorimetria, a primeira aula que nós falamos foi sobre a tabela de cores. Nós falamos sobre a cor, nós falamos sobre as cores, que vai do 1 até o 10, que é preto, castanho escuro, castanho médio, castanho claro, enfim. Se você não assistiu ainda, volta lá e assiste, eu vou deixar no card aqui, tá bom? Depois você assiste essa aula. Essa aula aqui é sobre fundo de clareamento. O que é fundo de clareamento? Quando você pega um cabelo escuro e você começa a descolorir ele com a água oxigenada, o que acontece? Ele tem uma cor que é revelada ali na parte de dentro do cabelo, no córtex. E aí essa cor é chamada de fundo de clareamento. Esse fundo de clareamento ele começa pelo vermelho. Ele é um vermelho intenso. Quando você começa, estamos falando de um cabelo mais escuro. Vamos pegar, por exemplo, um cabelo oriental. Um oriental, em média, tem um cabelo grosso, normalmente, tá? Tem suas exceções. Mas ele normalmente tem um cabelo grosso, é um cabelo mais escuro, é difícil de descolorir. E aí nós pegamos esse cabelo e vemos o quê? Vemos que na parte de dentro dele, quando você começa a descolorir, ele começa bem gradualmente clarear, mas ele começa com vermelho. O cabelo tá ali vermelho, ele primeiro tá preto, né? Você começa a descolorir, aí ele fica vermelho. Aí ele vem vermelho, alaranjado, aí laranja, depois de laranja, laranja amarelado, depois ele vem para amarelo, e depois amarelo claro, e depois amarelo claríssimo, ok? O 6, o fundo de clareamento do 3 até o 4, 5, ele normalmente é vermelho. O 6 ele já é laranja, o 5 é vermelho alaranjado, tá? Para começar essa mudança. O 6 ele já é só laranja, o 7 ele é laranja amarelado, o 8 ele é amarelo, fundo de clareamento nós estamos falando, tá gente? E o 9 ele é amarelo claro, dá uma boa desbotada naquela cor natural do fio. Agora que nós já entendemos a parte do fundo de clareamento, você tem que saber como matizar ou usar a seu favor. Por exemplo, chega uma pessoa e essa pessoa ela tem o cabelo escuro e ela quer um tom de um 6, mas ela não quer um 6 muito alaranjado. Quando você passa o 6, provavelmente vai puxar um pouco para o laranja, vai dar uma avermelhada no cabelo, mas você pode usar para não amarelar, não avermelhar, no caso, né? Você pode usar o que? Pode usar um /1, que é o acinzentado. Se você der uma olhada lá na outra aula, aí você vai ver que o 1 é o cinza, que vai dar uma neutralizada na parte A. Bom, galera, aí o que acontece? Quando você passa um 6.1, ele matiza um pouco aquele tom avermelhado e faz com que o cabelo fique melhor, ok? Faz com que o cabelo não fique tão avermelhado aos olhos do cliente, nem aos seus. Mas você pode também usar a seu favor. Por exemplo, se você vai chegar num tom de 6 e você quer um cabelo mais vermelho, perfeito. Acentua-se o vermelho e vai ficar ali uma cor mais duradoura, uma cor melhor para o seu fio de cabelo, tá? Eu vou colocar bem aqui do lado, vou colocar bem aqui a estrela de Oswald. E ela vai te mostrar exatamente qual cor neutraliza qual. E aí quando neutraliza uma outra, ela chega no tom de marrom, no centro ali vai ficar marrom ou bege, depende do tom da cor. Por exemplo, se estamos falando de laranja e de cinza, né, no caso, de azul, ele vai ficar vermelho. Mas se for laranja claro, bem clarinho, e azul bem clarinho, ele vai ficar bege, tá? É isso que a gente normalmente chega para poder manter um tom mais neutro, mais chique, né, digamos assim, para cliente, mais natural. Bom, agora que nós já falamos sobre fundo de clareamento, vamos falar sobre o que faz com que revele esse fundo de clareamento. Vamos falar da água oxigenada ou peróxido de hidrogênio. Peróxido de hidrogênio é a água oxigenada que nós usamos para poder descolorir os fios de cabelo. Como que funciona? Ela entra dentro do fio de cabelo, solubiliza os pigmentos naturais ou artificiais de dentro do fio, deposita os pigmentos da tinta, revela, aí eles se revelam ali dentro, grudam um no outro e fixa. Ou seja, não sai mais de dentro do fio de cabelo. Isso é muito bom para a gente saber por que dura tanto tempo a coloração.
Os tonalizantes de hoje em dia também duram bastante tempo. Eu não, na verdade, pela minha experiência, eu tenho visto que apesar das pessoas falarem, não, vai sair em 20 lavagens, gente, não sai em 20 lavagens não, tá? O cabelo normalmente dura bastante. Desbota, desbota, mas a tinta também desbota. Vai ter que reaplicar. E aí, mas tem uma coisa, danifica menos, né? Por exemplo, se você pega um cabelo que já está todo danificado ali e você vai passar uma tinta em cima, ele vai abrir aquela cutícula, vai solubilizar aqueles pigmentos naturais ou artificiais e vai danificar aquele cabelo. Se tiver um relaxamento, pode até romper o fio. No caso do tonalizante, raramente isso pode acontecer. Pode acontecer de quebrar? Pode, mas quando pode acontecer de quebrar? Quando você pega esse fio de cabelo e você passa uma vez nele todo o tonalizante. Na segunda vez que você aplicou, nessa partezinha aqui, ó, da raiz que cresceu, não tem, mas no restante tem. Então não tem tinta, não tem tonalizante, mas na segunda parte aqui, ó, já tem. Quando se repetir pela terceira vez, vai ser pouquinho, médio. Aliás, vai ser uma vez, né? Já você passou uma vez aqui na raizinha, duas vezes aqui na segunda raiz que cresceu, e na primeira vez você passou 3 vezes, porque você sempre passou do comprimento na raiz até as pontas, né? Isso a gente não deve fazer. Nós devemos fazer o quê? Aplicar só na raiz do fio de cabelo e deixar o tempo de pausa. No finalzinho, na hora de lavar, emulsiona e vai ficar super bom esse cabelo, vai ficar super show, tá? Essa é a dica de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like aqui, compartilhem com seus amigos e com alguém que queira aprender e queira saber a diferença entre tonalizante e coloração, ok?